que é a masculinidade bíblica e quais as suas características? Quais os perigos de se não exercer essa função? Como Boaz usou sua masculinidade em prol de um objetivo? Você sabe dizer qual é o maior modelo de masculinidade bíblica? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto, seja bem-vindo ao nosso canal EBD Visual. Esse canal que tem por objetivo trazer aqui algum subsídio para a sua aula da escola dominical. Se você é novo nesse canal, não se esqueça de deixar aquele like, também se inscrever e também compartilhar com alguém que você sabe que é um professor da escola dominical, ou com algum aluno também, ou com alguma pessoa que precisa de uma palavra como essa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo estará guiando e fazendo também uma grande obra. Vou deixar nas descrições a nossa aula também em PowerPoint, caso você queira usar na sua igreja, com um data show ou, quem sabe, uma televisão, aí fica do professor. Muitos usam esse meio e os nossos slides, eles são slides animados, de forma ali dinâmicas. Tenho recebido alguns elogios, toda honra, toda glória para Jesus Cristo, a qualidade desses slides, e nós fazemos isso de coração, e toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Muito bem, então seja bem-vindo à nossa videoaula. Deus abençoe a sua vida. Também não se esqueça de apertar aquele sininho ali, também junto, né, do se inscrever, de curtir ali, tem um sininho. Clica ali naquele sininho, todas as vezes que tiver uma videoaula ou algum vídeo no canal, o YouTube vai estar te lembrando, e também o algoritmo, ele vai decifrar, ele vai ver que esse vídeo está sendo bem avaliado, né? E com isso estará indicando para mais pessoas também. Muito bem, então vamos então para a nossa lição de número 6, essa lição, as próximas que virão aí. Nós estudamos na lição passada sobre um tema bastante polêmico, sobre o aborto, a dessacralização da vida no ventre materno. Foi a lição de número 5. E essa lição também, a partir de agora, principalmente essas 3 que virão a partir dessa agora, também serão temas bastante polêmicos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar te guiando para você ministrar uma excelente aula. Muito bem? Então vamos para a lição que vamos estudar, é a lição de número 6, que tem como tema a desconstrução da masculinidade bíblica. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz: "E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar", ou em outra tradução diz para cultivar e o guardar. Gênesis 2, versículo 15. A verdade prática diz dessa forma: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Não se esqueça dessas 3 características do homem, que vamos falar um pouco mais sobre essa situação logo mais à frente. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, capítulo 4, versículos 7 ao 12, que conta ali a história de Ruth, mas do encontro dela com Boaz e como que Boaz agiu ali, manifestando a sua masculinidade. E é isso que vamos estudar no terceiro tópico da nossa lição. Então,
chegamos a esta lição que vai falar sobre a questão da desconstrução da masculinidade. Uma coisa que a gente tem que deixar aqui bem frisado, que estamos estudando aqui sobre a masculinidade bíblica. A igreja em si, nós temos que deixar isso bem claro, que nós não temos nada a ver com o que a pessoa vai fazer fora e a pessoa que não é da igreja, o que ela faz ou deixa de fazer. Nós estamos falando da masculinidade bíblica. O que a Bíblia diz sobre a masculinidade. Então, é isso que está acontecendo, infelizmente, a desconstrução dessa masculinidade que a Bíblia vai mostrar. É isso que estará sendo tratado nessa lição. Então, nessa lição nós abordaremos o assunto sobre a masculinidade bíblica e quais os fatores que levam a essa desconstrução nos dias atuais. Estamos falando de coisas que vêm de fora e podem entrar dentro da igreja. Isso aqui nós estamos trazendo como uma vacina, né, para as nossas vidas, para a própria igreja, que não venha cair nos engodos que tem acontecido. Então esse é o nosso objetivo e é também a nossa introdução. Vamos para o tópico 1, que diz a masculinidade bíblica. Primeiro ponto, a criação divina do ser humano. Aqui nós temos que ser bem taxativo. O que a Bíblia diz? É isso que tem que estar sendo debatido. O que a Bíblia diz? Para você que está assistindo essa videoaula, para mim, que somos servos de Deus, nós temos como regra de fé a Bíblia Sagrada. Então, o que a Bíblia diz? Se a Bíblia diz, nós cremos e estamos seguindo o que ela diz. Nós não estamos seguindo aqui coisas que estão sendo inventadas, estão sendo remodeladas, né, de maneira nenhuma. Então, o que a Bíblia diz? Né? E não há nem o que discutir. Deus, na Bíblia Sagrada, ele criou macho e fêmea. A própria palavra de Deus diz que Deus criou macho e fêmea. Foi Deus quem criou. Agora a pergunta é, para qual fim que Deus criou macho e fêmea? Aí temos, o pastor Douglas vai tratar sobre os assuntos. Ele criou para a vida conjugal, para que o homem não estivesse só, tivesse uma pessoa do lado dele, e isso foi um projeto de Deus, né? Nós observamos que é Deus quem, do mesmo jeito que ele cria o homem, ele também cria o casamento, ele cria a vida conjugal. Também ele cria macho e fêmea para que cada um, o macho e a fêmea, exerça a função pré-estabelecida. Para que o homem foi criado? Para que o macho foi criado? Para qual motivo a fêmea foi criada na questão, né, do seu viver nessa vida conjugal? Né? Então, cada um tem uma função pré-estabelecida. E essa função, nós já estamos adiantando aqui, que não é função superior naquela questão de ser um general. Nós vamos entender um pouco mais à frente sobre essa situação. Então, a mulher ela tem as suas funções pré-estabelecidas. A mulher ela tem um privilégio que o homem não tem, que é guardar no seu corpo por 9 meses um ser vivo. E isso é um grande privilégio. A mulher tem que olhar para isso como um grande privilégio. Sabe por quê? Porque a mulher ela é uma parte primordial no que eu vou falar logo mais à frente, na
perpetuação da humanidade. Então, Deus cria macho e fêmea para a vida conjugal, para que cada um exerça a sua função pré-estabelecida e também para perpetuação da espécie humana. Já foi falado várias vezes. Se numa ilha tiver 20 mulheres, na outra ilha, isso é uma suposição, na outra ilha tiver 20 homens, e caso aconteça de você voltar nessa ilha, nessas duas ilhas, 20 anos depois, o que aconteceu nesse local? Houve crescimento na ilha onde só tinha mulheres? Com certeza a resposta será não. Houve crescimento também na ilha onde só tem homens? A resposta, com toda convicção, é não. Por quê? Porque cada um tem a sua função. E a sua função diz respeito à perpetuação da espécie. E isso foi algo que foi colocado por Deus, foi instituído por Deus. Então, nós observamos que tem essa característica de perpetuação, e sem colocar isso em prática, a humanidade acaba. Então, Deus cria macho e fêmea para a vida conjugal, para que cada um exerça a sua função e para a perpetuação da espécie. E por último, ele cria macho e fêmea com diferenciação um do outro para esse fim, ou seja, da perpetuação. Então, faz uma análise na vida do homem, o homem é de um jeito. Faz uma análise na vida da mulher, a vida da mulher é diferente, o corpo dela é diferente. Foi Deus quem fez dessa forma. Então, a Bíblia ela é taxativa. No princípio, Deus criou macho e fêmea, e não temos como correr disso. Não tem. Pode fazer suposições, pode inventar muitas coisas. Os cientistas podem fazer um malabarismo, mas não vai conseguir de forma nenhuma desfazer disso que foi Deus quem fez. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, características da masculinidade. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 2, versículo 15, vai dizer dessa forma: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar. Então, lembre-se dessa palavra aqui: cultivar e guardar. Isso é uma característica que foi colocada por Deus, e Deus deu isso para o homem. Várias vezes, em diversas situações, você ouve dizer que a mulher é sexo frágil. Aqui não está desfazendo da mulher, colocando a mulher em uma posição de baixeza. Não, de forma nenhuma. Isso significa que o homem foi criado com algumas características bem mais fortes do que a mulher. E ao homem, Deus deu essas duas características: cultivar e guardar. Então nós observamos, podemos até perguntar, o que significa isso? A palavra cultivar, ela diz que é trabalhar para fazer com que as coisas germinem e cresçam. Isso é cultivar. Vai prestando atenção aí. O homem tem essa função: cultivar, ou seja, trabalhar para fazer com que as coisas germinem e cresçam. Agora, o que significa guardar? Guardar é proteger, é sustentar para que esse progresso que ele começou no cultivar seja alcançado e seja guardado também. Então,
guardar aqui é proteger e sustentar esse progresso que já foi alcançado. Então, ele cultiva, ele faz germinar, faz crescer, depois disso, ele vem a guardar, ele vem sustentar, ele vem proteger. Então, quando o homem ele cultiva, ele está exercendo a função de quê? De provedor. De provedor. Ele coloca ali a semente, ele cuida para que venha germinar, ele cuida para que venha crescer, para ter alguma coisa para comer. E quando ele guarda isso que ele plantou, que ali está crescendo, ele está exercendo essa função de protetor. Eu creio que você já está descobrindo aí o que eu quero dizer. Então, o homem, ele tem essa função de cultivar as coisas dentro da sua casa para que cresçam, para que germine. É o homem que tem essa função e ele também tem essa função de guardar. E aqui nós podemos dizer que guardar é proteger. Ele protege a sua esposa, ele protege os seus filhos. Nós observamos hoje, infelizmente, um grande número de homens covardes que não exercem essas funções. Se acontece algum barulho dentro de casa, é a mulher que tem que se levantar para ir lá para ver o que é aquele barulho. Ele, quando acontece alguma coisa, alguma goteira, algum cano furado, algum vazamento, se a mulher não se levantar para poder cultivar, para poder trabalhar, para fazer as coisas acontecer dentro da sua casa, não acontece. Por quê? Porque ele não exerce essa função. Então, o homem ele tem essa função de provedor e ele tem essa função de protetor. Então, juntando com isso, nós observamos que Deus ele tinha dado uma ordem antes. E ele tinha dado ordem antes para quem? Para o homem e para a mulher. Presta atenção, a Bíblia não é machista. A Bíblia não é machista. Mas o primeiro a ser criado foi o homem. Então a responsabilidade cai toda, em primeiro lugar, no homem. Então, quando Eva peca, com quem Deus vai falar? Com o homem. E por aí vai. Quando ele lança aquelas maldições ali por ter pecado, com quem ele está falando? Com o homem. Então, nós observamos que junto com essa palavra de cultivar e de guardar, nós observamos que antes, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus vai dizer dessa forma: e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai. Olha aqui, irmãos, Deus agindo e dando ordem para que cada um tivesse funções. Deus não criou o homem e a mulher sem funções. Ele cria homem, e o macho e a fêmea, com funções. Olha aqui, ele vai, e aqui está englobado: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra. Um só não pode fazer isso. A mulher sozinha não pode fazer, mas o homem e a mulher juntos, eles podem com toda certeza. Aí vai dizer: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Isso aqui está falando de colocar todas as coisas, ou seja, os animais, todas as coisas aqui dessa terra em sujeição. Preste atenção que a palavra sujeição, quando a gente fala, a gente sempre lembra de que sujeição, pensa que sujeição quer dizer escravidão. E não é. É ter tudo sobre o seu controle. Então ele vai dizer: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Olha que situação. Aqui está falando de dominar, dominus, ou seja, seja senhor. Seja senhor sobre o quê? Sobre os peixes, o mar, as aves,
e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha que coisa maravilhosa, né? E aqui, novamente, está a figura masculina. A figura masculina sujeitando as coisas, ou seja, trazendo as coisas sob controle e também dominando. Essa palavra dominar aqui significa ser senhor. Nesse ponto aqui é ser chefe, é ser cabeça. Tem que ser. E isso foi dado para o homem, sem desprezar a função da mulher. Então, o homem tem que exercer a sua masculinidade. Então, uma coisa que nós precisamos falar aqui e tocar nesse assunto é que masculinidade não é exercer machismo. Preste atenção. Masculinidade não é machismo. O machismo é aquele homem que quer trazer debaixo do pé, trazer debaixo de correia, trazer debaixo e sempre está ali de alguma forma desfazendo de alguma pessoa, seja dos filhos ou seja da esposa. Nesse sentido, ele está usando de machismo. Preste atenção nisso aqui. Existe homem hoje, e alguns tempos atrás, tinha uma cultura de que a mulher que deveria fazer todas as coisas dentro de casa e o homem não podia fazer nada. Por quê? Porque isso era coisa de mulher. Preste atenção. Se você limpar a sua casa junto com a sua esposa ou limpar a sua casa sozinho, para ajudar ela, isso você está exercendo masculinidade. E se você não faz isso, aí sim, aí você está usando de machismo. Lavar uma louça, lavar uma panela, não vai cair os seus dedos, né? E o homem diz, não, isso é coisa de mulher, quem faz isso aí é mulherzinha. Isso é machismo. Isso é machismo. Quando você não ajuda, quando você não cuida, isso é machismo. Agora, a masculinidade diz daquele homem que está pronto para ajudar, mas que não perde a sua posição de estar como chefe da família, como sacerdote da família. Aí nós podemos perguntar, o que é masculinidade bíblica? Masculinidade bíblica é uma realidade funcional demonstrada no cumprimento por parte do homem. Em que aspectos? No aspecto de responsabilidade e no aspecto de liderança. Então, a masculinidade, ela tem esses dois viés aqui. É quando eu exerço diante da Bíblia Sagrada, o que a Bíblia Sagrada me ensina, quando eu exerço em respeito à minha família, no sentido de responsabilidade e de liderança na minha casa. Isso é masculinidade bíblica. E nós vamos ver isso aí na vida de um homem e de um ser ainda maior. Muito bem, vamos então para o ponto 3, que diz assim, a liderança masculina. Então, o que é um líder? O que vem a ser um líder? O líder é aquele que leva a sua equipe a alcançar resultados surpreendentes e resultados melhores. Então, ele tem por objetivo, o objetivo dele é levar a sua equipe a alcançar resultados surpreendentes e resultados melhores. O líder não é aquele que se assenta atrás de uma mesa e fica dando ordem. Muitas vezes isso aí é taxado como um ditador, mas um líder não. Um líder, ele se levanta e está junto com a sua equipe. Então, a liderança masculina, ela diz respeito a isso aí também. Apesar de falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, que vai ser sobre a feminilidade, né?
O movimento feminista, quando a gente fala sobre essa questão de liderança, eles abominam essa palavra. Eles não querem que a figura masculina seja um líder, mas eles dizem que tanto o homem como a mulher tem que ser líder, né? Então, eles abominam essa figura de líder, né? De liderança, pelo o homem da família, pelo chefe da família. E quando se fala, inclusive, em pai de família ou em chefe de família, essa figura que tem do homem como o líder da sua família, as feministas, nós vamos falar isso na próxima aula, colocaram uma taxação disso aí, né? Eles colocaram aí uma palavra dizendo que isso aí é o patriarcado opressor. Ou seja, é aquele ditador que está ali oprimindo a sua esposa e oprimindo os seus filhos. Vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, aqui quem manda sou eu, aqui quem dita as regras sou eu. E eles olham que a liderança de um homem, né, o patriarcado opressor que elas dizem, é justamente isso. Precisam ler a palavra de Deus, precisam ver o que Jesus Cristo ensina sobre isso, né? E nós temos vários e vários exemplos na Bíblia Sagrada de masculinidade, homens exercendo lideranças para a sua própria família e sendo exemplos também. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas próximas lições. Então nós podemos observar que essa figura de líder, ela não deve ser vista de forma nenhuma pelo liderado como algo opressor. E sim, a mulher, ela tem que olhar e ver essa figura de alguém que se coloca como o protetor, o provedor da família, como um privilégio que você está recebendo, e também você tem que olhar que isso está se configurando como um cuidado pela sua vida. Você está sendo cuidada, você está sendo protegida, você está sendo cultivada e você está sendo guardada. E isto é a função do homem. Paulo, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, ele vai dizer assim, olha como que funciona. E é por isso que eu estou falando que feministas têm que ler a Bíblia Sagrada e saber interpretar. Pois o apóstolo Paulo, ele vai dizer que essa figura de sujeição não se configura uma coisa ruim. Por quê? Porque ele vai dizer que Deus, ele é a cabeça de Cristo. E Cristo é a cabeça do homem. E o homem, por fim, ele é a cabeça da mulher. Esse texto, se você for ler, e essa palavra cabeça, é sempre interpretado como uma pessoa superior, uma pessoa que está ali em cima de tudo, na nata, e sempre dando ordens. E não é dessa forma. Aqui está falando justamente sobre uma união, sobre um trabalho em conjunto. Então, o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, vai dizer dessa forma: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, se fosse olhar por isso mesmo, será que Jesus Cristo ele se sentiria humilhado em ter Deus, o Pai, como cabeça dele? Não, de forma nenhuma. De maneira nenhuma. Eles trabalham em sincronia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da mesma forma que Jesus ele também quer trabalhar junto com o homem em sintonia, assim também esse exemplo tem que ser passado do homem para com a mulher, nesse sentido de trabalharem em harmonia. E voltando para aquele assunto, cada um sabendo a sua
disposição para que a engrenagem trabalhe melhor. E falando sobre esse pensamento de Cristo ainda, Cristo, ele é o nosso maior exemplo de masculinidade bíblica. Você sabia disso? Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha aqui, Jesus Cristo, ele amou a igreja e se entregou por ela. Ele se doou por ela. Ele se sacrificou por ela. E uma das características de masculinidade é justamente isso. É aquele homem que se sacrifica, se for possível, ele se sacrifica pela sua própria esposa. Ele entra na frente, ele sofre o dano para poder estar à frente daqueles que Deus deu para ele, seja sua esposa, seja seus filhos. E se for possível, mais uma vez vou dizer, ele sacrifica, assim como Cristo. E a ordem de Paulo é essa: amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo de masculinidade bíblica, né, dita claramente neste versículo da palavra de Deus. Vamos então para o tópico de número 2, a erosão da masculinidade. Aqui vamos falar um pouco do que está acontecendo nos dias atuais. E aqui o pastor Douglas Batista, ele vai tocar num assunto aqui sobre os defensores da ideologia de gênero. O que defendem essas pessoas? Eles defendem que a criança, ao nascer, o seu sexo, ele ainda é indefinido. Ou seja, o que eles querem dizer é que não existe menino ou menina quando uma criança nasce. Eles dizem que o sexo dessa criança é um sexo neutro. E ainda afirmam que o órgão genital, seja do homem, seja da mulher, não define macho e fêmea. E isso, a pessoa, a criança, quando crescer, se tornará ou macho ou fêmea, segundo a sua escolha. Ou seja, uma menina que nasceu com o seu órgão genital feminino, ela lá na frente ela vai escolher se ela pode ser ou não menina ou menino, mas isso não quer dizer no momento da concepção, no momento da gestação, no momento em que nasce, não tem como dizer se é menino ou se é menina. Desfazendo até mesmo de ultrassom, de quando o médico está ali passando esses ultrassons e olhando e fala assim, olha, é um menino. E isso, sabe por quê que o médico está falando que é um menino? Porque ele, no ultrassom, ele observou e viu que existe um órgão genital masculino. E, no caso de uma mulher, ele olhou e viu o órgão genital feminino. Então tem como detectar. Eles dizem que não. Eles dizem que vai crescer e eles vão escolher se é menino ou uma menina. Infelizmente, temos que falar isso, vai chocando com a própria palavra de Deus. Porque a Bíblia mesmo, ela dá essa diferenciação. Quer ver? Levítico capítulo 12, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. O qual oferecerá perante o Senhor e por ela fará propiciação e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz
menino ou menina. A Bíblia Sagrada que diz isso. Ou seja, quando a mulher ela dava à luz, e isso aconteceu com Maria, quando ela vai apresentar a oferta no templo, ela leva um par de rolinhas, porque ela era pobre. E ela leva, apresentando esse sacrifício por ter nascido um menino. Quem era? Jesus Cristo. E isso cumprindo a palavra de Deus. Então a própria Bíblia, ela faz essa diferenciação entre menino e entre menina. Então não podemos chocar, não podemos ir contra a palavra de Deus. Muito bem, vamos então para o ponto 2, responsabilidade negligenciada. Aqui o pastor Douglas vai falar sobre aquele homem que não exerce a sua masculinidade. E estamos vivendo isso nessa época também, onde homens não querem ser homens, ou não querem exercer esse papel de ser homem. E isso, infelizmente, se você buscar, dar um Google aí, você vai encontrar muito falando sobre masculinidade tóxica. E o que é masculinidade tóxica? É aquilo que muitas vezes as pessoas, mesmo há muito tempo atrás, falavam assim, olha, seja homem. Você nasceu para ser homem, você seja homem. Fala igual homem. Se veste igual homem. E as pessoas, eles estão criando também esse termo de masculinidade tóxica. Quando um pai quer que o seu filho exerça a sua função de masculinidade. Então, ele vai falar sobre isso aqui, né? E se o homem ele não exerce essa masculinidade, pode ocorrer um incentivo a negligência das suas responsabilidades, que decorre desse fator, qual? De exercer a masculinidade. E quais são esses problemas? Ocorre aí, né, a negligência, a provisão, aquilo que foi falado no primeiro tópico. Ele não é uma pessoa que vai levantar para cuidar, para plantar, para germinar e crescer. E ele vai também negligenciar a guarda, ou seja, a proteção. Ele vai ser um homem dentro de casa, mas que a mulher é que tem que se levantar para proteger. É a mulher que tem que se levantar para fazer as funções. A mulher tem que se levantar dentro de casa para ser o homem da casa, porque dentro de casa não tem um homem. E infelizmente isso está acontecendo. Não falamos se isso é derivado de má criação, não, de forma nenhuma. Mas isso tem acontecido. Então, o resultado disso aí, pastor Douglas vai falar, o resultado disso aí não é outra coisa. Em muitos casos vai acontecer conflitos familiares, onde essa pessoa não exerce a sua função, ou não há mulher que aguente. Não vai ter mulher que aguente um preguiçoso dentro de casa não exercendo a sua masculinidade. E aí com isso vem o divórcio, infelizmente. Então, isso é responsabilidade negligenciada. Ponto 3. Crise de liderança. Então, o pastor também aqui vai citar vários pontos aqui que são derivados, né, de falta de liderança. Quais? Corrupção. Isso é derivado de falta de liderança. Fraudes também é derivado de falta de liderança. Mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça, violência. E ele vai citar aqui um caso na Bíblia Sagrada, na época dos juízes, aonde cada um fazia o que bem entendia. Ou seja, ninguém era líder. Todos eram líderes de si, né? Ou não lideravam coisíssima nenhuma.
E isso tudo que nós citamos aqui acontecia. E temos um caso interessante, na época dos juízes, de um homem chamado Eli, que nós estudamos no trimestre passado. Esse homem, ele não teve liderança para com os seus filhos. Ele teve uma crise de liderança dentro da sua casa. E não teve uma outra escapatória a não ser a tragédia abarcar a sua casa. Os seus filhos morrerem, a arca sendo tomada e ele também, por fim, tem uma morte súbita. Isso tudo por causa de quê? Falta de liderança, crise de liderança. Temos um outro caso na Bíblia Sagrada também, um homem chamado Nabal. Todo mundo conhece essa história. Ele não era um líder dentro de casa. Por outro lado, ele era um ditador. Nabal significa louco. E aquela mulher ali, a esposa dele, sabia disso. Ela tinha um louco dentro de casa. Ela tinha um homem que estava com uma crise profunda de liderança. A ponto dele maltratar a Davi. E então Davi põe um plano ali um pouco violento. Ele iria passar o fio da espada toda a família de Nabal. Mas ali, quem se levanta para ser líder naquela família? A sua esposa, a esposa de Nabal. Abigail, ela se levanta para ser a líder ali dentro daquela casa. Por quê? Porque ali não tinha um líder. Então é triste a gente falar isso aí, sobre essa erosão da masculinidade, nesse ponto 3 aqui, que fala sobre crise de liderança. Infelizmente, quando existe crise de liderança, a família padece. A família sofre, com toda certeza, porque não tem um homem dentro de casa. Não tem aquele que se levanta para usar os atributos da sua masculinidade. Muito bem, então vamos agora para o tópico 3º, que tem como título Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Ponto 1. Modelo de generosidade. Aqui nós vamos tratar de um homem na Bíblia Sagrada chamado Boaz, aonde nós não vamos falar aqui sobre o que aconteceu com Noemi e com Ruth, mas quando elas chegam ali, que chegam naquela situação, ele então tem uma atitude ali, e a atitude desse homem é uma atitude de um homem generoso. E a generosidade é uma das características da masculinidade bíblica. Né? Então, como ele exerceu essa generosidade e demonstrando também a sua masculinidade? Preste atenção. Boaz, ele abraçou uma causa que ele mesmo podia rejeitar. Em nenhum momento mostra que Boaz ele foi obrigado a abraçar a causa de Ruth e muito menos de Noemi. Ele podia rejeitar, mas ele abraçou usando de generosidade. Quando ele vê aquela moça ali, aquela jovem senhora ali, buscando aquelas espigas, rebuscando ali, ele se interessa por aquela mulher, mas ele se interessa perguntando por ela. E quando ele fica sabendo, ele usa de generosidade. Ele fala assim, olha, deixa cair mais espigas ali para ela, e ele vai usando de generosidade. Então, ele poderia rejeitar, mas ele abraça, né, porque ele vê que aquilo vale a pena. E quando ele vê que vale a pena, ele entra mesmo de corpo e alma nessa luta. E ele exerce a função de um homem generoso. Além dele abraçar, sendo que ele poderia rejeitar, ele também lutou pelo amor de uma mulher que poderia ser discriminada. Por quem? Pelo seu próprio povo. Com isso, ele poderia também sofrer um dano lá na frente. Mas ele, quando ele entrou nessa empleita aqui, ele enfrenta tudo. Ele enfrenta a discriminação.
ele mesmo fala para aquelas pessoas ali que ninguém deveria se levantar contra aquela mulher. Ele protegeu aquela mulher. Ele cultiva e ele também guarda a Ruth, né? Então isso mostra um exemplo muito clássico de masculinidade, ele sendo generoso aqui nessa situação. Ponto 2. Também, além de ser um modelo de generosidade, ele também vai ser um modelo de responsabilidade. Como? Ele resolveu aquela situação com consciência. Ele não foi um irresponsável. Quando ele vê que a situação de Ruth era uma situação delicada, por quê? Porque ele não era o remidor. Ele não passa na frente, mas ele vai no lugar certo. E ele vai fazer também a coisa da maneira correta, né? Então ele resolveu com consciência, ele resolveu com responsabilidade um grande problema. Ele poderia, de alguma forma ali, trocar os pés pelas mãos, mas ele foi com paciência. Então, ele resolveu com consciência um grande problema. Ele usou de um costume da época para lutar por um ideal. E qual era o ideal? Casar com Ruth. E ele usa um costume daquela época. Ele vai ali conversar com o remidor abre mão, tiram os sapatos ali e entregam um para o outro. Então, olha o costume da época, olha a cultura da época. A cultura que nós estamos vivendo, nós temos que nos adaptar a ela. E se é uma cultura boa, uma cultura de preservação da família, vamos estar levando adiante também. Então, ele resolveu com consciência, ele usou de um costume da época para lutar por um ideal, e ele, enfim, lutou até o final e não foi covarde. Ele não voltou atrás. Ele foi até o fim. E um dos exemplos de masculinidade é isso. É lutar até o final. É não abandonar. É lutar com todas as forças. Lutar preservando, guardando, cultivando aquilo que Deus te deu. Se foi a sua família, cultive. Se foi a tua família, guarde. Se foi a tua família, proteja. Seja um provedor também da sua família. Muito bem, então chegamos à nossa conclusão, ao final desta aula abençoada. Um tema abençoado também. E eu tenho certeza que tem falado poderosamente com todos os homens. Por quê? Porque essa aula vai falar sobre a masculinidade. As irmãs estão assistindo, muitas estão assistindo para poder ministrar a sua aula, mas é um tema que fala exclusivamente para os homens. E na próxima aula estaremos falando para as mulheres. E vamos agora então para a nossa conclusão, que diz desta forma: Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Em Gênesis 1:27 fala sobre isso. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Foi Deus quem fez essa diferenciação. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e da prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o quê? O autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Então, homem, exerça a sua masculinidade
não deixa ser desconstruída de forma nenhuma. Pais, cuide dos seus filhos homens, construa isso aí, vai conversando constantemente, vai mostrando a grandeza que é a criação de Deus e como foi que Deus criou. Que Deus abençoe a sua vida, que você ministre uma excelente e magnífica aula neste domingo, que você seja usado também e que Deus venha guardar a sua igreja, principalmente nesta hora que nós estamos vivendo. Mais uma vez, peço para você, se você puder, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe e não se esqueça de clicar ali no sininho. Você vai estar ajudando também ao canal a crescer ainda mais. Me despeço agora, nos vemos na próxima videoaula, se Deus permitir. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.